Apresentando, né, nosso irmão Aricivaldo, o palestrante de hoje é Aricivaldo Santos de Carvalho, formado em administração de empresas pelo Unijorge. Ele congrega na nossa igreja desde 1996, ou seja, ele tem 24 anos. Ok. Pronto. Vocês ouviram até onde? 24 anos você congrega na igreja. Isso, 24 anos que Aricivaldo congrega na igreja, né? Praticamente um sócio, um fundador, né? Um membro fundador da igreja, casado com a irmã Isa Clarissa, filho de Dona Bernadette, irmã Bernadette, e a palestra dele hoje é sobre o papel do homem e suas responsabilidades na sociedade. Então eu convido nosso irmão Marcos Góes para fazer uma oração justamente para entregar a vida de Ari, né, a Deus, e essa nossa reunião de homens. Amém? Amém. Boa noite, meu irmão. Amém, meu irmão. Amém. Oremos. Meu Deus, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade, por essa experiência nova de estarmos aqui nos reunindo para aprender mais de Ti. Peço que o Senhor direcione, que o Senhor conduza todo esse bate-papo, em especial o irmão Ari, que vai estar sendo o canal de bênçãos para nós. Que o Senhor fale aos nossos corações, que ao terminar essa reunião, de fato possamos ser homens, servos melhores para o reino de Deus e para a nossa família. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de convidar nosso palestrante, irmão Ari. Amém. Boa noite, irmãos. Helder aí aumentou mais o meu peso, né? O peso aí da responsabilidade com essa apresentação, mas muito obrigado, meu irmão. É só uma correçãozinha aí, minha mãe, a gente chama ela de Deste, mas o nome dela é Maria. Ela nem gosta de chamar ela de Maria, mas tudo bem. Helder, obrigado aí, viu, pela apresentação. Obrigado aos irmãos também pela presença. Me sinto muito feliz e honrado em a gente estar aqui nesse primeiro encontro, digamos assim, nesse formato aí. E a gente vai bater um papo. Eu queria combinar alguma coisa com vocês, antes da gente começar efetivamente, de não ser um monólogo, né? Queria que vocês, de fato, enriquecessem, né? Eu não sou detentor da verdade, a verdade pertence ao nosso Deus, mas que a gente discuta abertamente, vocês têm liberdade para falar, pedir a palavra, interromper, contribuir, sempre que tiverem vontade. Então, eu queria combinar, que não seja um monólogo, que vocês também enriqueçam e contribuem com esse momento, tá? Eu acho que tem tudo para ser bem bacana, bem legal. A gente vai falar um pouco sobre o nosso papel, né, o papel do homem cristão. Esse tema é um tema bastante amplo, né? Bastante vasto aí. A gente tem muita coisa para estudar, muitas são as nossas responsabilidades, mas acredito que, de fato, o tempo não vai ser suficiente. Mas eu tentei sintetizar, né, o que diz respeito à nossa responsabilidade. Então, vamos tentar ser bem prático assim no que a gente vai falar desse tema, né? O papel do homem cristão e sua responsabilidade na sociedade, né? Então a gente tem algumas responsabilidades que são somente nossas, homens. Então vamos ler a palavra de Deus. Eu gostaria que dois irmãos rapidamente aí abrissem no Salmo 1 e o outro no Salmo 15. Vocês estão me ouvindo aí? Salmo 1 eu já abri. Pode ler, meu irmão, por favor. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai.
e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são semelhantes à moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios conduz à ruína. Amém. Queria que outra pessoa lesse o Salmo 15, é bem curto também. Salmo 15. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça, que fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos do resto é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isso nunca será. Amém. Cortou aí. Amém, irmão Marcos. Obrigado, viu? Irmão Eduardo também. A gente tem vivido dias, e aí a minha reflexão, ela começou a partir disso, né? Dessa realidade dos dias que temos vivido, do nosso papel como homem nessa sociedade, a sociedade em que vivemos. E eu tenho percebido, e de fato eu creio que é verdade, e aí queria compartilhar com vocês, a gente tem vivido com o nosso papel um tanto quanto distorcido nessa sociedade em que vivemos, né? O papel do homem, ele está um tanto quanto distorcido. Deus, ele tem um padrão para nós, homens. Esse padrão foi instituído desde lá a criação, né? A criação do mundo, a nossa criação. E esse padrão, ele está distorcido, e a gente vai falar um pouquinho disso aqui. E a gente tem vivido dias realmente difíceis, né, como homem. A gente tem vivido momentos onde até a nossa masculinidade ela é colocada em xeque, em questão. Hoje a gente tem visto postura de homens, né, gênero masculino totalmente fora do padrão de Deus. E isso tem trazido alguma dificuldade, né, para nós homens, num contexto geral. Mas queria reforçar que Deus, ele tem um padrão para nós homens. Existe um padrão de Deus para a humanidade, mas falando do nosso tema, para nós. Então, eu queria ler lá em Gênesis, só para começar falando dessa primeira menção, Gênesis 1, 26. A primeira menção que a gente tem na Bíblia é a nosso respeito, a respeito do homem, né? Da mulher também, mas o nosso tema aqui é o homem. Em Gênesis 1, capítulo 26 e 27, diz o seguinte: também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus criou, então já nesse primeiro momento aí, Deus deu algumas responsabilidades para o homem, alguma missão. A ideia aqui não é necessariamente a gente falar sobre nossa masculinidade, né? Mas a gente vai falar sobre o nosso papel enquanto homens na sociedade. Então, essa é a primeira menção que a gente tem aí falando de homem, né? Na Bíblia. O contexto, eu queria que a gente levasse em consideração, que os irmãos também pensassem aí sobre qual tem sido o padrão na sua visão, tá? Do homem hoje, na sociedade, o homem, de uma forma geral, né? De uma forma genérica falando. Qual é o seu conceito de homem, né? O que é que caracteriza um homem hoje para você? Eu queria que dois irmãos aí rapidamente falassem aí sobre qual é o seu conceito de homem nessa sociedade de hoje, né? Não importa se o seu conceito ele é realmente o conceito deturpado que a gente vê aí, ou se o seu conceito é o conceito de Deus, mas queria que você colocasse a sua visão de uma forma geral. Que dois irmãos rapidamente falassem da sua visão.
Ari? Oi, pode Tá vendo? falar, Ricardo. Estou ouvindo, meu irmão. O meu conceito é o conceito pessoal, né? O conceito como está fora, né? O meu conceito, não é isso? Sim, sim, o seu. O seu. Isso. O meu conceito de homem é aquele indivíduo que provém o sustento da família, que é o cabeça do lar, que é a pessoa que busca, né? Busca fazer aquilo que é correto, como o cara que provém, que está como cabeça do lar para a família. Então, o meu conceito é esse: é a pessoa que está voltado, né? O homem que está voltado, no caso, o homem que está voltado a gerenciar talvez a palavra não seja gerenciar, mas a pessoa que fugiu a palavra, mas a pessoa que isso, exatamente, a palavra é essa, que está à frente para administrar e orientar sua família aos caminhos de Deus. Boa. E a palavra gerenciar está dentro do contexto. Depois eu vou te explicar aí, mas está certo. Entendi. Obrigado, meu irmão. Um outro irmão aí, por favor. Que queira, né? Irmão Eduardo, acho que você levantou a mão aí, irmão Eduardo. Quem é que ia falar isso? Meu irmão, isso falando do eu. Sim. Eu entendo que o conceito do homem está mudando, acho que a cada década, não é mais a cada geração, não. Está mudando, acho que a cada década, até a cada ano. Que eu lembro que meu pai, na época do meu pai, e a palavra dele valia mais do que uma assinatura nossa hoje, valia mais do que hoje. Então, bastava digamos que há 20 anos atrás, a palavra dizia assim: não, eu vou fazer isso, eu vou me comprometer com isso. Só aquela fala dele de garantir já era validado mais do que hoje uma escrita hoje. Então, assim, eu acho que a cada ano as coisas vêm mudando, e se a gente analisar no contexto, assim, praticamente a gente hoje perdemos a autoridade até dentro da nossa própria, não digo na própria casa, mas assim, na criação de filhos, na conduta que naquilo que a gente foi ensinado, naquilo que a gente vive hoje, que a gente diz, a gente sempre que impõe alguma autoridade, ou quer impor alguma autoridade lógica, alguém vai dizer: não, mas isso aí foi no tempo do teu pai, os tempos hoje são outros. Hoje não dá para ver mais assim, mas é aquela questão: se a gente analisar, as coisas hoje estão mudando de forma muito rápida e para pior. Hoje você vê pessoas já com idade de 9 e 10 anos, já se autodenominando homem ou mulher, ou aquela questão já o menino hoje de 12, 13 anos, já sem nenhum respeito mais por pai, já não considera mais aquilo que o pai fala. Quando antigamente a gente dava bênção ao meu pai, hoje em dia, qual é, coroa? Já não tem mais a gente perdeu o conceito, até o respeito, aquela moral que o homem tinha há 20 ou 30 anos atrás, hoje em dia já passa despercebido. Infelizmente, a gente está perdendo. Se a gente não buscar a presença de Deus para a gente para a gente estar orientado no caminho que deve andar, para a gente não passar, para a nossa conduta ser exemplo para alguns, a gente vai entrar nesse rol aí dos despercebidos. Passa um camarada ali que a gente não sabe se ele é homem, se ele é mulher, qual é a conduta dele, se ele se comporta bem ou não. Antigamente a gente via alguém e dizia: não, que ali é um cara de bem, é filho do seu fulano de tal. Hoje em dia já não tem mais essa referência. Infelizmente. Eu não sei se está nessa linha, mas infelizmente a gente perdeu o conceito. E existe uma causa, tá, irmão? Para tudo isso aí que o irmão falou. Obrigado, irmão, tá certo, sim. Obrigado por contribuir. Existe uma causa para isso. O versículo 28 de Gênesis, capítulo 1, eu li o 26, o 27 e o 28. Deus já começa, assim que Deus cria, Deus já dá uma missão expressa para o homem, né? Para Adão e para nós, que é o versículo 28. Eu vou ler: e Deus os abençoou
Então, primeiro Deus abençoou. Ele disse: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Então, Deus já dá aí uma ordem expressa para o homem, né? Deus já dá uma missão aí, que era dominar, né? Reger a criação e se multiplicar. Então, aí Deus cria e já dá uma missão, já dá uma tarefa, já dá uma responsabilidade, Deus expressa isso. Quando a mulher é criada, né, lá a partir do versículo 18, né, a partir do versículo 18 e 25, na criação da mulher, Deus, ele não repete essa missão. Não sei se os irmãos já perceberam isso, né? Acredito que sim, né? Não seja novidade para os irmãos. Então, nós temos a informação do homem, aí a partir do versículo 18 do capítulo 2, a partir do versículo 18, Deus cria a mulher lá, forma ela, e Deus não repete essa missão que dá para o homem. Então, Deus não divide a responsabilidade que é do homem, Deus não divide com a mulher. Ela continua sendo só do homem, ou seja, a missão continuou sendo só de Adão, continua sendo só nossa. Então, esse é um fato muito interessante, né, de que era um tema, isso lá na frente, se der tempo a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas a missão é dada ao homem. Então, o homem ele teve a responsabilidade de cuidar do jardim do Éden, de regar, de sujeitar a terra, de se multiplicar também, foi uma missão que Deus deu naquela época. Mas ele não dividiu isso na criação da mulher, no caso de Eva. Então, a gente destaca a partir disso aí que a missão do homem era servir o Criador. Então, qual é a nossa missão hoje, né? Nós somos criados para o louvor e glória do Senhor. E foi assim desde lá do início. Então, Deus criou o homem para o louvor da sua glória. Então, o homem ele tinha a missão lá de cuidar da terra, de cuidar do jardim, ou seja, de servir ao Senhor. Então, a nossa primeira missão também era servir ao Senhor, o serviço ao Senhor. Essa era a nossa missão também lá, né? Faz parte da nossa missão. E pensando nessa nossa missão desde lá da criação, a gente consegue perceber hoje, de uma linha geral, como está distorcido hoje o nosso papel de homem na sociedade. Está totalmente distorcido. Eu fiz aí um apanhado bem rápido, bem superficial, mas só a partir dessa missão que Deus nos deu, levando em consideração que o mundo hoje está diferente, né? A gente não vive hoje da terra, né? Não, a gente vive na cidade. A gente não tem que cuidar para plantar, para comer, como era naquela época lá. Mas a missão é praticamente a mesma, a responsabilidade é a mesma. E percebo o quanto a gente está distante, né, do nível que Deus instituiu para a gente, do padrão que Deus instituiu para a gente, né? Então, a gente não administra mais bem essa terra. Hoje, a nossa geração, a gente não cuida mais dessa terra como deveria cuidar, né? Então, a gente está bem distorcido, né? Nosso papel está bem distorcido. Então, esse é o primeiro ponto, né? Do quão distante estamos daqui do padrão que Deus criou para nós, né? Então, a gente continua tendo a responsabilidade de fazer tudo conforme os princípios de Deus, conforme o que Deus instituiu para a gente lá no início, né? E a primeira conclusão que eu tiro disso é que a gente está muito distante. Então, a gente precisa, de alguma forma, a gente, quando eu falo a humanidade no geral, né? E a gente está vivendo nessa sociedade realmente de distanciamento. Lá no versículo 2, no 15, fala que o homem ele tinha a responsabilidade de guardar, né? Então, esse guardar lá no original, no texto hebraico, dá a ideia também de observar, né? De guardar, de observar e salvar, de vigiar de perto. Essa também era uma missão do homem, né? Faz parte da missão do homem lá quando Deus deu. Aquele local lá, o Éden, como você já sabe, era um local de encontro com Deus. Então, o homem ele tinha como missão guardar, regar a terra, vigiar, não permitir que nenhuma ameaça viesse sobre aquele lugar. E hoje, eu perguntaria para vocês, qual seria hoje o nosso jardim do Éden? Levando em consideração que a gente ainda tem essa missão, o padrão de Deus ele não mudou. Mas hoje eu não vivo mais no jardim do Éden, literalmente falando. Mas qual seria hoje o meu jardim do Éden, enquanto homem de Deus, que me traz a responsabilidade de guardar, de cuidar? Qual seria esse jardim do Éden? O que é que vocês acham? Que vocês me responderiam?
todos. Eu creio que seja a família, Ari. Eu creio que Sim, seja a família. esse local, é a família, nosso lar. Sim. Alguém aí, todo mundo concorda com o Helder? O nosso jardim do Éden hoje é a nossa família. O homem, ele tinha, irmã Eduardo concorda, o homem ele tinha a responsabilidade de guardar o Éden, de regar, aquele local também era o local de encontro com Deus. Então, de cultuar, né? Era um santuário, era um templo, aquele local. E hoje o nosso Éden é a nossa família. Então, a nossa missão hoje... Alguém quer falar aí? Fale, Marcos. Ari? Deixa eu, Ricardo. Oi, pode falar. Fale, cara. A ideia principal quando você fez a primeira pergunta, eu entendi isso aí. Né? Eu concordo com o Éden, é a nossa família. Né? O Éden hoje é a nossa família. Só isso, sim. só essa dica. Sim. Obrigado. Fale, Marcos. Corroborando com a fala de Helder, e todos também falaram, eu penso assim também, né, que nós podemos, nós somos parte da nossa família. E eu penso que o Éden é um lugar físico, estático. O Éden necessariamente já não é um lugar físico, estático, parado. O nosso lar está, onde a nossa casa está, onde nós, em cada um de nós. Eu acho que o Éden hoje é em cada um de nós. Obviamente que a gente expressa essa convicção de maneira máxima no lugar onde a gente sabe que é a expressão máxima da vontade de Deus, que é a família. Mas eu penso que aquele lugar estático não existe mais. Existe o lugar hoje, o lugar que se expressa, que é onde nós vamos. E, obviamente, na nossa família. Boa, bem colocado também, irmão Marcos. A nossa família hoje seria o nosso Éden, mas a gente também é um templo, né? Se a gente levar em consideração que Éden era lugar de encontro com Deus, era um santuário. O nosso corpo também é um santuário, né? O nosso corpo, né? Então, também, obrigado por contribuir. A nossa família é o nosso Éden. A nossa vida também é o nosso Éden. E a gente, assim como Adão, assim como o homem daquela época, ele tinha a responsabilidade de cuidar, de preservar, de proteger. Esse padrão de Deus, ele permanece até hoje. É nossa responsabilidade enquanto homens de Deus também cuidar, proteger o nosso jardim hoje, a nossa família, né, o nosso templo, o nosso santuário. E aí no capítulo 3, já continua lá de Gênesis, falando sobre a queda do homem, a queda da humanidade. Então a gente percebe que quando esse homem falha, acontece um estrago que ele vê acontecendo em cadeia, né? Diversos outros estragos foram se sucedendo a partir da queda, a partir da falha de Adão. Então, não é diferente com a gente hoje. A nossa responsabilidade ela é grande. E a partir do momento que a gente falha, que a gente não cumpre o nosso papel, a nossa missão, que a gente não obedece o padrão de Deus, a gente falha, a gente erra, e aí a gente vai tendo erros consequentes. Eu posso citar um exemplo aqui de Davi, né? O rei Davi, a partir do momento que ele falhou ali, ele teve alguns erros, sofreu algumas consequências do seu erro. E tem entre outros vários exemplos. Mas sempre que a gente não cumpre o nosso papel como homem de proteger o nosso jardim do Éden, e hoje é a nossa família, que a gente nunca se furte dessa nossa responsabilidade, a gente pode estar certo que consequências virão para a nossa lar, consequências virão para as pessoas que estão sob nossa responsabilidade, a esposa, os filhos. É nosso papel cuidar dessas pessoas, né? Papel de homem, nós como sacerdote. Então, essa é uma das nossas responsabilidades. Até aí tudo bem, gente? Eu estou correndo aqui, tá? Porque a gente não tem muito tempo. Alguém quer colocar alguma coisa aí? Fica à vontade. Enfim, queria que vocês contribuíssem, independente se o tempo der ou não, tá? Antes de encerrarmos, Ari, eu queria propor, se todos acharem conveniente, porque nós temos apenas 5 minutos, porque assim que terminar, a gente pode colocar de novo lá o link, porque muita gente chegou atrasado. E aí, a primeira, eu peço que os amados tenham um pouco de paciência para a gente ouvir um pouco a palavra de Deus aqui. Todos de acordo? A gente, assim que cair a primeira, pastor? Por mim tá tudo bem também, meu irmão. Pastor? Tá ótimo, meu irmão, tá ótimo. Ok. Aí os irmãos ficam até mais à vontade de participar. Então a gente segue. Se vai cair automaticamente, a irmã vai botar o link e a gente volta de novo. Boa. Tá? Até aí tudo bem, né, gente? Vocês querem colocar aí, já que a gente vai ter mais tempo? Oi.
Eu quero Oi, ali. pastor. Pode falar, meu pastor. Então, só, na verdade, corroborando com a ideia de vocês, que está sendo conversado aí, essa questão do homem, né, da importância do homem, essa questão do Jardim do Éden, essa aplicabilidade, ela pode ser feita, na verdade, para várias coisas, né? Ou seja, Sim, de fato, o cuidado que o homem tem, né? Deus, ele determinou que o homem cuidasse, né, do jardim e, como foi dito aqui, dominasse sobre tudo, né? Então, o homem tem um papel muito importante, central nisso. E quanto à questão só corroborando o contexto da palavra de Deus, 1 Timóteo 5,8, que diz que aquele que não cuida dos seus é pior do que o infiel. Então, um texto bem forte, na verdade, mas é um texto que, infelizmente, né, tem muitas pessoas que estão vivendo isso. Ou seja, pessoas que são crentes, pessoas que são servos do Senhor, mas que não têm cuidado dos seus, né? E certamente isso é um acerto de contas que terá com o Senhor. Mas ainda bem que temos a palavra de Deus para nos colocar no eixo, né? Nos direcionar para aquilo que Deus deseja. Então, esses momentos que nós passamos aqui conversando sobre a palavra são momentos que a gente reflete, né? E vê o que a gente precisa mudar. Eu, pelo menos na minha vida, identifico muitas coisas que eu preciso mudar como homem, como esposo, como pai, como pastor, como amigo. Então, acho que nós precisamos, em geral, com todas as relações humanas, agora eu vou fechar minha fala, você vai entender mais ou menos o que eu quero dizer agora com aplicabilidade. Eu entendo que em todas as relações humanas, Deus me colocou para que eu possa cuidar dessas relações, para que eu possa, na verdade, manter um padrão dado por Deus de tudo que é bom. amém. Mas Amém, pastor. Obrigado, viu? Obrigado por contribuir. É isso mesmo. O padrão de Deus, ele se aplica para tudo na nossa vida, de fato. Tem um outro ponto também que aí eu não queria que a gente passasse sem falar, e hoje também está diretamente ligado à nossa responsabilidade quanto homem, é o papel da mulher. Hoje a gente vive numa sociedade onde é cobrado direitos iguais. E onde é que está a mulher nessa história, né? Então, eu falei lá no início que Deus fez o homem, quando ele criou a mulher, ele não repartiu a responsabilidade, então a responsabilidade continua sendo nossa, e essa é a vontade de Deus. Eu não quero aqui dizer com isso que isso torna a gente melhor, a gente vai falar disso, que isso não nos dá aí o poder, de certa forma, de mandar, de mandatário da família, né, digamos assim, né? Não é isso. Mas Deus quis que fosse assim. Então, ele não dividiu a responsabilidade. Então, a responsabilidade ela continua sendo nossa. Mas e aí, onde é que está a mulher nesse papel? Hoje, a sociedade ela cobra direitos iguais. E aí, o que há de perigoso nisso, né? E essa é uma grande mentira aí que a gente percebe que vem acontecendo, e enfim, é uma afronta também, é que muitos homens eles estão cedendo digamos assim, se furtando do seu papel de homem, e aceitando esse conceito que é errado, gente. Essa coisa de direitos iguais está errado. Tá? A gente está deixando de exercer a nossa missão, a nossa responsabilidade, por conta de uma falácia que o mundo está colocando aí de direitos iguais. Não é. Deus não quis que fosse assim. Deus não quis que fosse igual. E não há nada de errado nisso. Isso não é machismo, tá, gente? Porque existe uma tendência. Eu não sou a favor do machismo, tá? Sou totalmente contra. Como não sou a favor do feminismo, enfim. Mas isso não é machismo, isso é a vontade de Deus. Deus quis que nós os homens dominasse, que a gente protegesse, né? Enfim, a missão foi dada a nós. A mulher ela